Meus amados, nós temos a cada domingo degustado de uma palavra da parte de Deus que vem para trazer uma direção, que vem fazer com que nós não venhamos a nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita, dos caminhos que Deus ele já preparou de antemão para cada um de nós. Deus, a palavra dele diz que ele nos predestinou para filhos, por adoção, por meio de Jesus Cristo. E como filhos de Deus, e eu creio que a grande maioria aqui, como pai, como mãe, sabe como é bom, como é gostoso, como é maravilhoso a gente poder criar um filho. E principalmente quando esse filho, ele dá alegria para o pai e para a mãe, sim ou não? Sim. Eu estava há pouco no colo com o Mateus, bem calminho, né? Bem calminho. E como é bom a gente poder abraçar uma criança, né? Como é bom a gente poder estar ali nos braços com uma criança. Mas a criança, ela não fica a vida toda nos braços do pai e da mãe, sim ou não? Não fica. É por um tempo. É por um tempo que a criança precisa disso. Porque ela não sabe como se alimentar sozinha. Ela ainda não sabe se proteger sozinha. Ela ainda não sabe caminhar sozinha. Ela precisa ser protegida, cuidada, alimentada. E por vezes, quando nós nos achegamos a Deus, é a mesma coisa. Nós também, outrora, não conhecíamos o Senhor. E por não conhecer o Senhor, os caminhos que nós vivemos são os caminhos que nós escolhemos por achar que aqueles caminhos eram os melhores. Só que na grande maioria das vezes, a gente acaba se deparando com caminhos errados. E esses caminhos, às vezes, vão nos levando a resultados que nem nós nos agradamos. E esses caminhos, às vezes, também nos levam a resultados que muitas vezes nos arrependemos de ter seguido esses caminhos. Uma criança, ela não tem como escolher um caminho. E muitas vezes somos como crianças, escolhemos caminhos errados. Por quê? Porque não temos a orientação, não temos a verdadeira verdade, a única verdade, que é a palavra de Deus, como orientação, como aquilo que vai nos trazer e vai nos mostrar o alvo e o objetivo pelo qual nós estamos aqui. E eu quero trazer algo que me causou até um pouco de conflito, confesso para vocês, e bem oprimido, porque o inimigo não quer trazer luz, que nós venhamos a entender, porque muitas vezes escolhemos os caminhos errados. E às vezes a gente está andando num caminho, mesmo dentro da igreja, mesmo congregando, mesmo conhecendo a palavra da verdade, só que a gente acaba trocando, e aí talvez você vai concordar comigo, porque talvez já viveu essa experiência, eu já vivi isso. A gente vai encontrando o Senhor, e porque encontramos o Senhor, recebemos o alívio. Ele fala isso. Jesus fala isso na sua palavra. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Recebemos o alívio. E aquele peso de culpa, aquele peso de pecado, aquele peso das más escolhas, ele cai, ele sai sobre nós. Porque Jesus, ele perdoou os nossos pecados. E a gente vai substituindo o quê? Vai substituindo, às vezes, lugares pela igreja. Vai substituindo, às vezes, amizades pelos irmãos. E a gente vai substituindo algumas coisas. Porém, no decorrer do tempo, no decorrer dos dias, a gente vai permitindo que aquilo se torne só mais um novo ambiente. E não mais a gente passa a viver como realmente Cristo quer que nós venhamos a viver. Os dias que nós estamos vivendo, eles são difíceis. A gente tem visto que o Rio Grande do Sul tem passado, agora Santa Catarina também começa, infelizmente, uma crise. Será que vai parar por aqui? Não temos boas notícias, porque importa que essas coisas aconteçam. E Jesus, ele já
predisse tudo isso. Lá em Lucas, capítulo 21, versos 7 ao 19, Jesus, ele fala um pouco dessas coisas. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Olha que interessante isso. Volta ao verso 7. Quem aqui já questionou Deus alguma coisa? Pode levantar a mão, gente. Eu gostaria que vocês participassem comigo. Amém? Eu também. E continuo questionando. E continuo perguntando. Deus, quando? Deus, por quê? Deus, e Deus, e Deus, né? E é engraçado que aqui também fala, que na verdade, engraçado, maneira de dizer, né? Porque quando a gente questiona a Deus, e a gente às vezes não entende muito bem a Deus, não entende muito bem como que as coisas de Deus funcionam, não conhece muito bem a Deus porque não tem um bom relacionamento, porque quem tem um bom relacionamento com outra pessoa sabe, até mesmo que você perguntar qual a resposta do outro, né? Sim ou não, gente? Marido e mulher, muito bem. Você vai perguntar, mas já sabe a resposta. E eles perguntaram, tá, mas e que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? E não é assim, às vezes, que a gente faz com Deus? Pela nossa imaturidade, pela nossa falta de relacionamento, porque a gente não conhece muito bem Deus, a gente faz, tá, por que isso, Deus? Dá-me um sinal. Me mostra, fala comigo, me responde. A gente quer que algo sobrenatural aconteça para que a gente possa manifestar a nossa fé muitas vezes. E Jesus ele continua dizendo: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. Eu quem? Jesus. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Quem é que tem visto essas coisas aí, gente? Hã? Tem chovido meteoro no céu, não tem? Coisa que nunca se viu antes. Tem guerra? Tem rumor de guerra? Tem dado epidemias? Fome? Tudo isso. Tudo isso a gente tem visto. Tudo isso nós temos ouvido. Principalmente nos nossos dias de internet, né? Fica mais fácil ver. Mas nem tudo que a gente vê e ouve também é real. E aí? O que ele continua dizendo? Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome, por causa de Jesus. E isto vos acontecerá, para que deis o quê? Testemunho. Livro de Atos, Jesus falou aos discípulos, eis que vos dou poder. Que poder é esse? Para ser testemunhas. Essas coisas que vêm acontecendo é para que nós possamos testemunhar. Tudo já foi predito. Tudo já foi dito. É só o cumprimento daquilo que já foi falado. Porém, infelizmente, as pessoas não têm se acordado. Porém, a própria igreja tem dormido. Porém, as pessoas aí fora até já estão questionando, e está acontecendo o mesmo que está escrito na Bíblia? Sim, está acontecendo. Mas parece que aqueles que realmente creem não têm se acordado. E por que isso tem acontecido? E ele continua dizendo,
Assentai, pois, em vosso coração, assentai em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, e nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Olha o que Jesus está dizendo, gente. Que nesses últimos dias, até a família vai se levantar contra a própria família. Pode continuar? De todos vocês serão odiados por causa do nome de Jesus. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém? Jesus, ele relatou muito bem o que está acontecendo nos nossos dias. Ah, pastor, Jesus está voltando. Tá. Quando? Não sei. Alguém aqui sabe? Nem ele sabe. Nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Porém, o povo pediu um sinal. O povo queria um parâmetro de que tempo vai ser, como vai ser quando o Senhor voltar. E eu quero que você entenda nessa noite que a palavra que nós temos trazido e a palavra de hoje, ela vem para um propósito. Diga, um propósito. Preparar a sua vida para o céu. Obrigado. É para nos preparar para o céu. É para nos preparar para aquilo que o Senhor ele tem já feito e já fez por cada um de nós. É para nos preparar, porque infelizmente, os dias que a gente tem vivido, toda a confusão religiosa, não tem sido algo saudável, o que nós temos visto. E enquanto eu estava meditando hoje, a palavra que veio em meu coração foi a palavra guerra. E eu disse, guerra, Deus, mas guerra, por que guerra? Porque hoje, infelizmente, as pessoas, além de ver guerras, elas estão vivendo guerras dentro de si mesmas. Elas estão em guerras dentro de suas casas. Elas estão em guerras dentro das suas famílias. Elas estão em guerra dentro da igreja. E eu pensando, mas por que tanta guerra? E eu fui buscar a resposta na palavra. E vamos ler, segundo a luz, a palavra de Deus, o que são essas guerras. Põe para nós o texto lá, de Tiago 4, verso 1 ao verso 3. E olha o que Tiago fala sobre isso. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde vem? Como que começa? Por que tem origem? Qual a causa de tanta guerra, de tanta destruição, de tanto mal? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Pode continuar. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. A resposta para as guerras, elas vêm da cobiça da nossa carne. Tiago, ele fala que essas guerras que a gente tem travado, essas guerras que a gente tem visto no mundo, essas guerras começam dentro de cada um. Começam pela cobiça, começam da avareza, começam dos prazeres da carne. Pergunto para você nessa noite, meu querido. Quais são os prazeres da sua carne que tem levado você a causar guerras na sua vida, lutas e batalhas?
Porque às vezes a nossa carne, ela fala tão alto que o nosso entendimento ele fica ofuscado. Porque tem vezes que o prazer da carne, o desejo da carne, ele fala tão alto que a gente não tem dado ouvido ao bom senso. Porque tem vezes que a gente vem se deixando levar pelas vontades do nosso corpo, pelos desejos da nossa alma, e não tem dado ouvido àquilo que a palavra de Deus tem falado a cada um de nós. E isso vem causando guerras. Guerras, às vezes, que não precisariam existir. Guerras, às vezes, que não precisariam acontecer. Mas porque nós, muitas vezes, temos cobiçado, como diz no verso 2, a gente tem invejado, e porque a gente não pode ter, porque não é do meu jeito, porque não é como eu quero, aí a gente começa a viver luta e a fazer guerra. Quantas vezes talvez você já viu isso na sua vida? Começou algo porque talvez não pôde ter aquilo. Começou uma contenda porque talvez desejava, mas o outro conseguiu e você não conseguiu. E aí a inveja, porque eu não pude ter. Aí eu, às vezes, me coloco até numa posição de matar o ministério de alguém, de matar o desejo de alguém, de matar o propósito de Deus na vida de alguém. Por quê? Porque, não, mas tem que ser meu. Tem que ser meu. Será que é isso que Deus quer, gente? Será que é isso que Deus quer para nós? E ele fala, e esse é o motivo, porque as pessoas pedem as coisas e não têm. A carnalidade, meus amados, é a causa das guerras perdidas na nossa vida. A carnalidade é a causa das guerras perdidas. Que a gente se coloca a buscar algo, mas quando a gente percebe esse algo que a gente está buscando, no caminho que a gente escolheu, está errado. E por isso a gente não tem colhido. Por isso a gente não tem sido abençoado. Por quê? Porque as guerras que a gente tem travado são guerras perdidas. Ela já começou perdida. Ela já começou. Só que a gente quer fazer, a gente entra nessa guerra porque é o desejo da carne. É o desejo da carne. Eu pergunto, será que vale a pena tanto esforço, tanta energia? E às vezes até se colocando numa posição de intercessor por aquela causa. Porém, Deus nem dá ouvido, gente. Deus uma vez cobrou o rei Josafá, porque ele foi chamado para uma guerra, se não me engano, com o sogro, acho que Acabe, né? Estou certo ou errado? Está certo. E aí, Josafá era um homem reto diante de Deus, Acabe não. Só que Deus, pela misericórdia dele, Deus deu vitória a Josafá. Mas ele poderia ter morrido. Ele poderia ter morrido. Então, às vezes, nós nos colocamos numa situação em que nós não precisávamos. Por quê? Porque a gente, às vezes, quer defender uma causa que é perdida. Para quê? Por isso que nós não podemos defender algo ou alguém sem antes saber a causa das coisas. Amém? 1 Pedro 2, verso 11 ao 17, ele traz aqui também um relato sobre essa questão da guerra. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões da carne, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para quê? Para que naquilo que falam contra vós outros,
como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha só. Sujeitai-vos, então, a toda a instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Pode deixar aqui, volta ali, por favor. Sujeitai-vos a toda a instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, ou as autoridades. Instituição humana. A igreja é uma instituição, sim ou não? O governo é uma instituição? Sim. Aqui ele trata ao rei, mas nós não temos rei no nosso país, nós temos um presidente. E como a gente, às vezes, é ignorante quanto a essas coisas, né, gente? Porque a gente vem à igreja e no final do culto a gente sempre ora pelas autoridades, sim ou não? Mas como nós temos falado mal nos últimos dias das autoridades, né? Por causa das enchentes. Não é coerente da nossa parte isso. Porque aqui a gente abençoa, ali na rua a gente para conversar e começa, tu viu o que o Leite falou? Tu viu o que o fulano fez? E a gente começa a discorrer. A gente anulou toda a nossa oração. E a gente vai caindo nesse engodo de Satanás por uma influência, porque está ali, está aqui, às vezes não quer discordar, e a gente vai entrando em guerra consigo mesmo, porque Deus não está se agradando dessas coisas que a gente tem feito, gente. E eu me incluo nisso. Porque como ser humano, a gente olha essas coisas e a gente fica indignado, sim ou não? Fica. Mas ou a gente crê, como diz as Escrituras, ou a gente está fazendo o quê? E essa semana meditando sobre esse texto, e eu pensando, né? Crer como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 38. E aí eu pensando, crer como diz as Escrituras, o que isso está querendo dizer de fato? Porque esse crer como diz as Escrituras, eu perguntar aqui, quem crê como diz as Escrituras? Pode levantar a mão, gente, se você crê não tem problema. Se não crê também não tem problema, tá bom? Só que tem uma grande diferença quando ele está dizendo crer como diz as Escrituras. Quer ver que quem aqui trabalha como funcionário, colaborador de uma empresa? Levanta a mão. Você faz tudo porque ama lá? Sim ou não? Pode dizer não, né? Mas faz porque obedece, sim ou não? Porque entende que tem que fazer. E a palavra de Deus, muitas vezes, ela é assim na nossa vida. Você lê, você crê, porque ali tem muita referência e diz, olha, os homens da fé, eles conquistaram porque eles creram e eles obedeceram. Mas muitos deles fizeram porque gostavam? Porque eles estavam felizes? Não, porque eles entendiam que melhor é obedecer a Deus, mesmo não gostando do que sacrificar. Deus chamou Jonas e disse, Jonas, vai a Nínive. Vai a Nínive, porque eu quero que tu pregue aquele povo, porque senão eu vou consumir eles. E Jonas pensou, mas aquele povo é cruel. Aquele povo tem um histórico de que mata os homens de Deus. Eu não vou. E aí ele foi para onde? Na barriga do peixe, dentro do mar. Mas lá dentro ele se arrependeu. E ele fez o quê? Ele voltou. Ele foi a Nínive. Gostando de ir? Feliz por ir? Não. Mas ele foi porque ele obedeceu. Muita coisa na nossa vida a gente vai fazer não porque se alegra, não porque assim, eu amo fazer isso, mas você vai fazer porque você entende
e que aquilo é bom, e que aquilo gera resultado. E você faz porque você entende. E a palavra de Deus, meus amados, é a mesma coisa. Tem coisas que você vai ter que fazer porque você simplesmente entende. E você entende que se você fizer, Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe guardar, Deus vai lhe proteger. E você entende. Assim como uma das coisas que o ser humano tem maior dificuldade na vida, que é perdoar. Que é o perdão. Mas o perdão é aquilo que liberta, que salva, que cura o ser humano. E muita gente hoje se encontra doente, se encontra em guerra, se encontra em luta, até mesmo contra Deus, porque não perdoa. Porque quer viver na sua carne, na sua vontade, no seu desejo, e não quer crer como diz a Escritura. Não quer praticar, não quer fazer, e por isso os resultados da sua vida têm sido guerra, guerra e guerra. Quantos irmãos aqui, talvez, ainda assim, nossa, estou num deserto, há quanto tempo? Já nem lembro mais. Eu estou que nem Moisés, há 40 anos no deserto. Para que isso? Jesus foi para o deserto, sim ou não, gente? 40 dias. Para quê? Para ser tentado, para ser provado, e foi aprovado. Quando ele venceu, quando ele entendeu, como ele creu e ele obedeceu, no final dos 40 dias, depois de ter jejuado, passado fome, a palavra diz que os anjos vieram e o serviram. Por que talvez você não tenha sido abençoado, não tenha sido servido, não tenha tido proteção? Sabe porque você não tem lutado guerras que não é para você lutar? Sabe porque você não tem aberto o coração e perdoado quem deveria perdoar? Será que é porque você tem feito só o que a tua carne tem o desejo? Não, eu vou quando eu quero, eu faço quando eu quero. E isso é o que tem trazido maldição, infelizmente, para a igreja. Para a igreja. Por quê? Porque a igreja detém a verdade. Porque a igreja tem o conhecimento de Deus. E quando a igreja detém a verdade, tem o conhecimento de Deus e não faz, ela acumula juízo de Deus sobre si. Falei na quarta-feira que o juízo ele não vem para o mal, ele vem para praticar a justiça de Deus, para que o amor de Deus se cumpra. Só que as pessoas, elas por não entender, ficam julgando e não se colocam numa posição de se humilhar e de se sujeitar, como diz ali. Pode voltar ao texto, por favor? Amados, exorto-vos. Põe onde eu já estava ali. O 12. Mantendo exemplar vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, então façam o quê? Eles glorifiquem a Deus. Sujeitai-vos, então, a toda a instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Aqui eu vou fazer um parênteses. Gente, policial não é ruim, policial é bom. Policial é ruim para quem faz errado. Pastor não é ruim, pastor é bom. Pastor só vai ser ruim para aquele que não quer, né, se ajustar. Patrão não é ruim, patrão é bom. Ele só vai ser visto como ruim para aquele que não quer trabalhar. É o que o texto está dizendo, gente. As autoridades enviadas por Deus, ela é para castigo dos malfeitores, mas também para o louvor dos que fazem o que é certo, do que é bom. Se você se ajusta, se você faz certo, você não tem que se preocupar com a polícia, você não tem que se preocupar com o pastor, você não tem que se preocupar com o chefe, você não tem que se preocupar com a esposa.
Não tem que se preocupar com o marido. Não, tu está fazendo o que é certo. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Olha só. Se você faz o bem, não tem quem vai falar de você. Se você faz o que é certo, não tem quem vai lhe apontar o dedo. E se apontar, sabe o que você faz? Amanhã faz 2 dias, não estou nem aí. Por quê? Porque se você sabe que está certo, vai arrumar guerra e luta com quem não merece? Não, gente. Nós não precisamos disso. Nós somos chamados para ser luz, para ser sal e fazer o bem. E não estar se envolvendo com coisas, com falácias, com confusões, com discussões, com brigas que não faz sentido para nós. Eu não sei vocês, mas eu tenho tanta coisa no meu dia para me preocupar e para fazer, que não faz sentido a gente estar arrumando briga e confusão com coisas que a gente mesmo, pela nossa carne, vai promovendo. Que prazer há nisso, que alegria há nisso? Nenhum. E o que ele diz mais? Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai então todos com honra, amai os irmãos, e temei a Deus, e honrai o Rei. Amém? Deus, Ele é bom, e por isso, nessa noite, Deus, com essa palavra, que não é boa para os ouvidos, mas salva a tua vida, livra a tua pele do inferno, vai te preparar para a vida eterna com o Senhor, amém? Olha o que diz ainda de 2 Timóteo 4, do 3 ao 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se então às fábulas. Eu quero falar algo aqui, volta o verso 3, e que às vezes acontece no nosso meio, e eu quero deixar isso como um alerta, como uma instrução, como um ensino para a sua vida. Haverá um tempo em que não vão suportar a sã doutrina. E por que ele está dizendo isso? Pelo aquilo que a gente falou antes. Por quê? Porque quer deixar e quer fazer aquilo que a carne, aquilo que ele julga que é certo. Aquilo que ele tem por fábula, por conhecimento, por entendimento dele, mas que muitas vezes, na grande maioria, não está de acordo à palavra de Deus. E isso às vezes acontece aqui, no nosso meio na igreja. Porque às vezes há uma direção, às vezes eu falo algo, ou alguém fala algo, e as pessoas fazem o que querem, e não aquilo que foi dito para ser feito. E o que está dizendo ali? Vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Mas eu não concordo. Mas eu não acho isso legal. Mas eu não acho que é bem assim. Sabe como a gente resolve problema? Quem quer saber aí? Você tem problema? Quem não tem, né? Então, a primeira coisa que você deve fazer para resolver um problema, eu vou dar aqui alguns passos para você. Primeira coisa, fala com quem você tem problema. Amém? Fala com quem você tem. Os irmãos ouviram ou não? Então, vamos falar comigo então. Primeiro passo, falar com quem eu tenho problema. Amém? Segundo passo, usar de empatia. Porque às vezes o que tu pressupõe do outro não é a verdade.
O ser humano ele tem uma capacidade gigantesca de imaginação, sim ou não? E aí o que ele faz? Ele pressupõe e imagina. Ele pressupõe algo, imagina sobre aquilo, e aí o que ele faz por terceiro? Julga. E aí o que acontece? Cria uma barreira. Porque geralmente o julgamento não é bom. É ruim. E aí o que acontece? Ele vai ter com a pessoa? Não. Então, primeiro passo, vai ter com a pessoa. Segundo passo, usa de empatia, te coloca no lugar dela. Não pressupõe as coisas sem antes saber a verdade. Terceiro passo, ouve. Escuta o que a pessoa tem para dizer. Antes de sair, né? Botando tudo para fora. Ou não é assim, gente? Porque até onde eu sei, e as experiências que eu já tive e já vivi, os problemas da minha vida eu resolvi assim. Só que a gente às vezes quer fazer o quê? Fazer do nosso jeito. A gente vai se cercando de mestres, de pessoas para nos apoiar. Segundo as nossas cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, porque não é assim. Eu quero que alguém concorde comigo. Não, eu quero que alguém me apoie, porque daí eu vou lá e vou dizer, não, fulano falou assim. É assim? E depois o 4. E vão se recusar a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que são fábulas? Fábulas são verdade, gente? São historinhas, são mentiras, são falácias, são narrativas, são coisas contadas para formar um contexto e arrumar um pretexto para distorcer tudo aquilo que é fato, que é real, que é verdade. É mais fácil eu me levantar para derrubar alguém do que eu me levantar para ajudar. Amado, eu vou dar um conselho para você hoje. Se você não concorda, se você não quer se submeter, se você não quer estar debaixo, escolha, mas resolva antes. Escolha a quem você quer servir. O Senhor Jesus falou, não podeis servir a 2 senhores. Isso eu vou dizer agora é muito forte. E eu quero que você não distorça o que eu vou dizer aqui agora. E foi o que Deus colocou no meu coração nessa tarde. Se você não concorda comigo, quem não comigo não ajunta, comigo então. Se você não concorda comigo, se você não concorda com este ministério, se você não concorda com essa visão, eu abençoo a sua vida e que você encontre o seu caminho. Mas não fique dividindo e arrumando confusão, criando guerra. É forte o que eu estou dizendo. E vocês nunca ouviram isso de mim. Mas hoje eu fiquei tão inquieto que o Senhor colocou isso no meu coração. E se Ele colocou, eu sei que Ele vai fazer o que tiver que fazer. Amém, gente? Porque eu quero que vocês entendam algo, meus amados. Se vocês olhar toda a Bíblia, todos os profetas, todos os apóstolos, eles dependeram dos outros? Eles dependiam de Deus. Amado, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pelo seu servir, eu louvo a Deus pelo que você faz na igreja, eu louvo a Deus por tudo que você faz. Mas o reino de Deus, ele tem um caminho. O reino de Deus, ele tem uma verdade. O reino de Deus, ele tem formas de fazer as coisas. E se você não concorda com aquilo que o reino de Deus é ou como é, você pode arrumar quem você queira servir. Você pode servir a quem você quiser servir. Mas aquilo que é do Senhor, eu não vou abrir mão
E eu não vou negociar, jamais. Amém? Aquilo que é do Senhor, aquilo que é a palavra do Senhor, aquilo que é verdade, aquilo que é da Bíblia, eu jamais vou negociar. Eu posso errar, eu como ser humano, eu como pastor, eu com as minhas ideias. E se tiver errado, tenho o maior prazer em dizer, estou errado. Não tenho problema nenhum. Mas o que é da palavra de Deus eu não negocio. E não importa quem seja. Amém? Que Deus ele tenha de nós. Atos 5, 38 e 39, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Agora, pois, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homem, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Eu quero dar um conselho para você nessa noite. Nunca se coloque entre Deus e a pessoa que Deus quer tratar. Nunca se coloque entre Deus e a obra que Deus quer fazer. Nunca. Porque aquele que se coloca entre Deus e vai querer interceder, Deus tem misericórdia, Deus não faz isso, Deus não achata. Amado, vai sobrar para você. Se Deus está tratando, deixa Deus tratar, não te meta. Não se mete onde você não foi chamado. Não, já ouviram esse ditado? Como é que é aquele ditado? Em briga de marido e mulher, onde Deus mete a mão para tratar, não meta a colher. Não vai lá. Não interfere. Porque se Deus está fazendo, quem pode ir contra Deus? Foi o conselho que ele deu aqui, ó. Se Deus está nesse negócio, ninguém pode. Se Deus está com esse grupo, se Deus está com esses irmãos, se Deus está fazendo isso, ninguém vai poder. Quem vai se achar lutando contra Deus? Pergunto, será que a gente consegue? Não. Então nós precisamos aprender a escolher as nossas guerras. Mas guerras certas para se lutar. Nós precisamos entender que há guerras que nós não podemos travar, mas há guerras que nós devemos e que nós somos chamados. Olha o que diz lá em Romanos 15, verso 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Amado, se tem uma guerra que você deve abraçar, é a guerra da oração. É a luta em oração. É se levantar em oração pelas necessidades e por aquilo que Deus tem mostrado a você. Não adianta nós reclamarmos, não adianta nós ficarmos falando, discutindo isso ou aquilo, se em oração nós não colocarmos diante do Senhor. E é por esse motivo que nós começamos desde domingo passado a orar todos os dias às 6 horas da manhã, para que pela graça de Deus, Deus possa derramar misericórdia sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, sobre as igrejas. O apóstolo Neuci tem trazido uma palavra de que é tempo de avivamento, e o avivamento ele não vai vir por espiritualismo dentro das igrejas, por gente caindo, por gente sendo derrubada, por poder sobrenatural, não. O avivamento da igreja ele vai vir por boas obras, pelo amor ao próximo, pela santificação, pela evangelização da igreja ir para fora. Porque a igreja, ela se acostumou a ficar dentro. Colossenses 2, do 1 ao 3 também, fala sobre um outro tipo de luta que nós precisamos ter. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza
da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Nós precisamos lutar pela salvação, gente, até de quem a gente não conhece. E a salvação, ela começa, sabe como? Na oração, na intercessão. E às vezes, pelo nosso entusiasmo, né? A gente às vezes quer empurrar o evangelho goela abaixo aos outros. E não é assim que funciona. Porque nós precisamos entender que o homem ele é corpo, alma e espírito. E aí você vive a sua vida, a vida inteira, e aí decide se converter, conhece Jesus, e aí você é impactado pelo amor do Senhor, recebe o perdão, aquele alívio, tem aquela paz, e aí você agora começa a caminhar com Ele. Porém, você tem todo um histórico, e que ele não é apagado pela mente das pessoas. Ele não é apagado na memória das pessoas. Se um dia você fez o mal para alguém, está lá. Se um dia você mentiu para alguém, está lá. Se um dia você roubou alguém, está lá. Agora, como que isso é feito? Por o quê? Por um novo tempo, por uma vida nova, por novos hábitos, por boas obras, fazendo bem. Todo aquele descrédito que você tinha, agora você precisa construir um novo crédito. E pelas suas boas obras, a partir desse novo entendimento, as pessoas começam a ver. E elas começam então a se questionar, o que está acontecendo? Então entenda que muitas vezes não é nas suas falas, não é pelas suas palavras, mas é pelo seu agir, pela sabedoria que Deus te dá, através do conhecimento da verdade. Lá em 1 Tessalonicenses 2:2, também fala de um outro tipo de luta que nós precisamos ter. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Nós precisamos lutar para evangelizar. Quem foi a última pessoa que você evangelizou? Quem foi a última pessoa que você ganhou para Cristo? Quem foi a última pessoa que você acompanhou, que você tem discipulado, que você discipulou, que você tem se esforçado por entrar em contato, por manter ela a chama viva do amor de Cristo na vida dela? Jesus falou, eis que vos dou poder para ser minhas testemunhas. Nós precisamos lutar para ganhar vidas, se esforçar. Só que hoje, infelizmente, a igreja tem lutado para perder vida, dividindo, acusando, achando defeito, achando problema. Não é isso que o Senhor nos chamou. Aí vai uma galera para ganhar um povo, e aí tem uma outra galera aqui para tirar o povo. Faz sentido isso, gente? Não. Onde está a igreja? Onde está o povo de Deus? Onde está o temor do Senhor? Onde está o amor pelo próximo? Onde está o amor a Deus em primeiro lugar? Onde está a compaixão? Onde está a bondade? Onde está a longanimidade? A paciência? Onde está, meus amados? Se o Espírito de Deus, ele habita em nós, estas coisas devem fazer parte todo santo dia da nossa vida. Amados, não é fácil para mim estar aqui falando isso para vocês, porque eu sei que é aquilo que realmente mais a gente tem dificuldade. Mas se não for assim, se não for por esse caminho, se não for por isso negar a si mesmo para viver Cristo, o que estamos fazendo, igreja? O que estamos fazendo? Mais um culto, mais um domingo,
mais um dia de servir, mais um dia de ensaio, mais um dia. Nós precisamos lutar contra o que tem agido no nosso meio. E não é contra pessoas. Já fala lá em Efésios 6:12. Porque a nossa luta, a minha luta, a sua luta, meus amados, não é contra pessoas. Não é contra o seu irmão. A sua luta não é contra o seu irmão. A sua luta não é contra o seu irmão de ministério. A sua luta não é contra aquele que está do seu lado. A sua luta não é contra o pastor. A sua luta não é contra o seu vizinho. Não é contra o seu chefe. Não é contra o nosso presidente. A sua luta, a minha luta não é. A nossa luta é contra principados. É contra potestades, é contra dominadores deste mundo tenebroso. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E como é que a gente luta contra isso? É se posicionando, é sendo verdadeiro, é sendo fiel, é vivendo um bom testemunho, é se colocando em oração, é rejeitando o pecado, a carnalidade. Essa é a minha, essa é a sua luta, igreja. Essa é a nossa luta. Tiago, capítulo, deixa eu ver se é 2 ou 3, põe o 2 ali, vamos ver. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de... O que significa isso, pastor? Esse eu trato bem, aquele não. Esse eu recebo, aquele eu viro a cara. Esse eu dou boa noite, aquele lá eu não quero nem saber. É isso? Acho que não, né? Eu acho que o que o Senhor está dizendo nessa noite, em termos populares, na minha linguagem que eu uso, é que a gente tome vergonha na cara. Que a gente cresça. Que a gente seja realmente um cristão. Que é ser o quê? Alguém parecido como Jesus. Um pequeno Cristo. Que nessa noite, eu tenho mais outras coisas aqui, mas eu vou ler o último texto aqui. Eu tenho tanta coisa aqui. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte. Por quê? Porque quem faz isso está se enganando. Eu pergunto para você nessa noite, você está se enganando? Você está sendo um praticante da palavra? Quem crê, como diz as Escrituras, vai fluir um rio, vai fluir os frutos do Espírito. Você vai comer do fruto das suas mãos. Você vai ser abençoado, amado. Eu sei que todos nós aqui pecamos, e indiferente de qualquer um aqui, todos nós vamos pecar e vamos continuar pecando. Mas o Senhor, pela sua glória, pela sua misericórdia, pela sua bondade, Ele perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos. A pergunta é, você está disposto a se sujeitar à palavra de Deus? Você está disposto a se sujeitar à verdade? Você está disposto a negar toda a prepotência, toda a arrogância, toda a autossuficiência, para se humilhar diante da poderosa mão de Deus e dizer, Senhor, me perdoa, eu errei. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho sido incrédulo, porque eu tenho ouvido e não tenho praticado. Senhor, me perdoa, porque eu tenho feito acepção de pessoas. Senhor, me perdoa, porque eu tenho causado guerras sem precisar. Senhor, me perdoa, porque eu tenho lutado com coisas que eu não deveria. Senhor, me perdoa,